Rubens, em abril agora, desse ano de 2024, você está sabendo do evento que vai acontecer aqui em São Paulo? O nosso convidado Mauro Moraes passou por aqui e me avisou. Vai ser no dia 13 de abril. 13 de abril, mas vamos contar para você um evento de imersão de vendas em São Paulo com 16 palestrantes especialistas na área de vendas. Então, um evento realizado pela Palestrantes do Brasil. E como não poderia ser diferente, nosso convidado Mauro Moraes presenteou os nossos seguidores. Então, você que está assistindo o nosso podcast, com o link que está aqui, na descrição deste vídeo, o que vai acontecer? Quem adquirir esse evento vai ganhar o livro A Arte de Vender. Tá? Então, só entrar lá no link que vai estar aqui na nossa descrição, né? E adquirindo o ingresso para esse evento, vai ganhar este livro aqui, A Arte de Vender. Então, e vale lembrar que nós dois já garantimos a participação na segunda estaremos lá. Desta convenção de vendas, um evento patrocinado pelo Palestrantes do Brasil. Pessoas de peso. Hoje a gente... Olha o bullying. Vai ser Não corta nessa, a todos a mais um episódio aqui do nosso podcast Mentes Brilhantes. Eu, Rubens Maciel. Eu, Indaiá Rufino. Iremos apresentar para vocês um convidado especial que foi muito difícil consegui-lo, como quase todos, agenda muito corrida, uma pessoa de um conhecimento fantástico. Vamos falar sobre inteligência emocional, travamento. Você é praticamente... Lembrando que eu não queria falar dessa pessoa porque eu sou uma pessoa suspeita. Ele que é trainee Master Coach, meu mentor, graduado em administração de empresa, formado pelo Instituto Brasileiro de Coaching, há mais de 20 anos trabalhando e destravando milhares de pessoas com seus cursos presenciais em São Paulo e em outras cidades. Ele também possui o Instituto Zeus, com capacidade para desenvolvimento de pessoas com foco em inteligência emocional. Sou suspeita em dizer a respeito de César Alcântara. Seja bem-vindo ao nosso esse episódio aí, tá? Agradecemos a sua presença. Sei que foi muito difícil conseguir tua agenda. Sei que é uma pessoa que está sempre corrido, mas muito obrigado, tá? Fique à vontade. Indaiá. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que é agenda? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, não importa o horário, se apresente. Meu nome é César Alcântara, é uma honra estar aqui com vocês, fazendo parte desse podcast aqui, Mentes Brilhantes. Minha mentorada Indaiá, olha aí, amiga, tá? Com todo respeito, Rubens. Você também é meu amigo, Rubens. Não sei, eu tô um pouquinho. Você está no processo. Está no processo seletivo ainda. Mas vai dar certo, viu? Recrutamento e seleção aqui. Ainda já participou do seu treinamento do método Zeus, né? Você participou do Zeus ou do Start? Do Start, é verdade. Então você tem dois treinamentos. Tem outros treinamentos também, mas que tá rodando aí são esses dois ultimamente. E tem umas mentorias também. Legal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar um pouco, abordar alguns temas. A gente selecionou aqui umas... 88 perguntinhas, gente. 55 perguntinhas, eu não vou perder a oportunidade de entrevistar o meu mentor. E eu já falei que eu não vou responder nenhuma. Eu vou bater um papo aqui sobre outras coisas. É porque ele está acostumado a fazer pergunta para mim. Ele vai exercer o direito na Constituição, né, de não criar provas contra si mesmo. Né? Então, qualquer pergunta ele vai se recusar a responder. Vai ser difícil? Vai, mas eu vou me esforçar. Só um conselho, eu fiz IBC, eu fiz Febracis. Legal. E eu fiz o Instituto Performance e o Master Coach eu fiz pelo Instituto Performance. Foram três ou quatro instituições com vários treinamentos ali. Vários treinamentos e tal, mas o Master Coach, que foi a maior formação que eu fiz, foi pelo Instituto Performance.
E o que te levou a entrar nesse mercado, César? Conta um pouquinho mais sobre a sua história lá, quando você começou, quando você se enxergou a entrar nesse mercado e trabalhar com... Vou contar. Então, tudo começou com uma depressão que eu tive. Eu tive uma depressão profunda, decorrência de um... Eu tive uma falência, tive uma empresa de médio porte, com mais de 100 colaboradores e infelizmente a gente veio a falir. Aí nessa falência a gente teve vários problemas, um dia eu vou contar a história aqui no podcast, tenho certeza. Essa é a parte 1, estamos agendando todas as parte 2. Então, nessa falência eu tive muitos problemas. Isso em meados de que... Isso foi em 2013, 2014, certo. Tá? 2013. 7-1, 2014 foi o 7-1 Foi o 7-1, exatamente. Isso que quebrou a empresa. Foi exatamente isso. Aí foi uma sucessão. Foi o que faltava. Ali eu falei, eu desisto. Foi mais ou menos isso. A depressão ela não te pegou, você pegou. Ela falou, vou junto, né? Todos esses problemas eu aceito, mas o Brasil de 7-1 pra fechar. Foi realmente, foi traumático, literalmente falando. Então ali eu tive um problema a gente fechou a empresa tal, e ali me deu um vazio existencial muito grande e eu não conseguia, cobranças, fui ameaçado tal. Você imagina, era uma empresa que a gente faturava ali $500 mil, caraca, né, por mês. Então, uma empresa de $500 mil por mês, quando quebra, ela vai... Ela deve na mesma quantidade. Ela faturava 7 dígitos, então nós quebramos... Devendo 7, 8 dígitos, exatamente. Um mais, né? Então, gerou um transtorno muito grande, porque eu tenho um pouco ainda disso, mas eu tinha muito mais forte a mentalidade do que era empresa rica, dono pobre. Então tudo que a empresa dava a gente reinvestia tal. Então quando veio o problema, aí eu fiquei num vazio existencial muito grande, assim, uma depressão muito profunda. E ali o meu irmão já tinha feito treinamentos com o Rodrigo Cardoso, ele fez parte da academia. O Rodrigo Cardoso, há muitos anos atrás, ele tinha uma Universidade do Sucesso que chamava, isso em 97. Rodrigo Cardoso que trouxe o Firewalker na época para o Brasil, tudo, lá do Tony, do Anthony Robbins. E meu irmão falou, não, vai ter um treinamento do Rodrigo Cardoso, treinamento muito bom, tal, vai ser muito bom para você. Fui, né? Era o meu irmão mais velho, que é o meu mentor. Isso depois que quebrou a empresa? Depois quebrou a empresa. Depois quebrou a empresa. A empresa era familiar? Era empresa familiar, era eu e meu irmão, sócio, esse irmão que me indicou o Rodrigo Cardoso. E ali nós fomos, eu fui, né, para esse treinamento, numa chácara com o Rodrigo Cardoso, e foi maravilhoso, foi fantástico, assim. Ali eu fiz o Firewalk, andei sobre brasas, tal, quebrei uma madeira e aquela coisa toda. O negócio foi brabo, né? Foi bravo mesmo. Esses melhores, Então você imagina, a minha estreia com a inteligência emocional foi num treinamento de alto impacto. Então, e ali eu falei, gente, que mundo é esse que eu não conheço? E eu falei, nossa, muito top e tal, e aquilo me tocou de um jeito assim, eu falei, eu vou fazer isso da minha vida, eu vou fazer. Mas isso, quando ele indicou esse treinamento, você já estava no processo ainda estava em depressão, ou já estava saindo da depressão, não tinha entrado ainda? Eu estava em depressão. Teve que pegar meio que a força. Porque o processo... Porque o que acontece? A depressão, existe vários níveis e existem várias formas que você... de acessá-la, né? Que você vive, que você dá a vivência da depressão. E aí, a minha depressão começou antes da empresa quebrar, porque foi no processo, o processo de falência. Eu costumo falar que o processo é mais difícil do que a falência. Porque você vai vendo, porque você vai vendo aquilo sangrando, você remoendo, você não vê. Porque você vivencia o momento, você está inserido naquele momento, e aí vem a depressão justamente porque não conseguiu resolver. Exatamente. Então é muito pior participar do processo sem solução. Então o processo, ele realmente, ali que quebra a pessoa toda.
Então eu já estava em depressão no processo. E aí na verdade, você vê vidas sendo impactadas, né? Quando você fala 100 funcionários ali. Na verdade, quando a gente tomou a decisão, realmente não tem jeito, a empresa vai quebrar tal, e que é uma história longa, não cabe aqui. Vamos que a gente vai deixar o pessoal curioso para a próxima. Vamos deixar o pessoal curioso para o próximo episódio. Foi até um alívio. Tamanha dor que a gente estava vivendo, né? Era uma dor muito grande. Era assim, você não via. Então, quando acabou que eu acabei indo, quando a gente já tinha desfeito da empresa. Estava ainda nesse processo, mas eu estava um pouco mais aliviado já. E aí lá eu vi outras possibilidades. Eu falei, gente, não é possível que existe um mundo paralelo que eu não conhecia. Parece que é um mundo paralelo. É um mundo paralelo, que é o mundo do autoconhecimento. Sim. E isso você estava falando em 2013. 2013 para 2014. Já. Tá? Eu, na minha empresa, eu já dava treinamento para os meus funcionários, né? Mas era treinamento técnico. Né? Um treinamento de venda. Então se você pegasse, até que eu falo, eu treino pessoas há mais de 10 anos. Eu treino pessoas há mais de 10 anos, isso é verdade. Porém, com inteligência emocional, aí fazem uns 8 anos que eu faço esse tipo de treinamento. E ali naquele treinamento, vários insights, autoconhecimento, e aquela coisa, nossa, que mundo é esse? Eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. E ali eu comecei a fazer, aí eu fui para um outro curso, que foi o Método CIS com o Paulo Vieira, em São Paulo. Eu fiz a turma 199, que também foi muito impactante. Foi muito impactante. E em seguida eu cheguei, fiz o Método CIS no fim de semana. Eu morava em Goiânia. Eu vim para São Paulo para fazer esse Método CIS, fiz o CIS com o Paulo Vieira. Voltei para Goiânia. Quando cheguei em Goiânia, eu tive o convite para fazer o SV com o Paulo Bento. Nisso você morava em Goiânia, né? Eu morava em Goiânia. A minha empresa era em Goiânia. E eu cheguei, voltei para Goiânia, fiz o SV com o Paulo Bento, que eu nem conhecia. E ali eu realmente falei, nossa, ali eu entrei, aí eu fiz a formação, aí eu comecei a fazer a formação. Então, e aí começou o meu processo mesmo de desenvolvimento, de autoconhecimento. Na época, a Febracis, né, do Paulo, ele já estava com aquele processo de tornar outros coaches e a academia dos Sim, coaches, a Febracis já tinha esse processo todo, tudo. Não foi essa época que eu fechei com a Febracis, tá? Eu fiz só o Método CIS, né? Aí depois que eu vim fazer, aí eu fiz formação com... Primeiro eu fiz Paulo Vieira, Paulo Bento, fiz Paulo Vieira, fiz Zé Roberto, aí tem outras, né? Fiz também alguma coisa com o Bruno Giuliani, da Abracoach. Eu rodei bastante. O mentor nunca pode ficar sem um mentor, né? Exatamente. Nesse processo de evolução e conhecimento. Eu sempre falo o seguinte, o treinamento não acaba nunca. O treinamento não acaba nunca. O seu autoconhecimento não vai acabar nunca. Porque quanto mais você cai para dentro de você e você começa a se enxergar, a se olhar e botar esse olhar mesmo, você fala, é bem o que Sócrates já dizia, eu só sei que nada sei. Isso é uma coisa que assim, quando eu conheço o César, eu venho mais ou menos na mesma linhagem. Passei pelo Febracis, aí conhecia o outro, mas tem a conexão, mas não é aquela conexão que você fala, é aqui, né? E ali eu falei, eu preciso me entender. Porque quando você fala em vazio existencial, eu falo assim, eu tenho uma experiência que tinha um momento da minha vida que eu falo assim, eu não tenho voz. Porque qualquer coisa que eu fosse falar, alguém falava assim, mas você é consultora e ganha bem. Aí eu falava, então deixa. Por que eu vou reclamar? E era sempre assim. Então assim, mas você teve mais benefício porque você era a filha mais nova. Mas você não sei o que. Tem cota de negro na faculdade. Tem tudo, tem um monte de benefícios na vida. E eu não enxergava esses benefícios, né? Então assim, gerava esse vazio. E aí quando eu chego ali, que eu conheço o César, começa uma nova jornada, né? Desafiadora. Então, ele traz conceitos
sobre aquela história, assim, eu não gosto de preto, na verdade, você gosta. Mas esses desafios que eu não gosto de amarelo, que a na Nela verdade, tá falando, mas antes cor. ela passou por um processo mais complicado, que foi um processo de tratamento e acompanhamento psicológico durante um bom tempo, né? Então ela passou ali muito tempo com a psicóloga. Depois fez um processo de hipnose, também fez um tratamento de hipnose com o Daniel. Terapeuta, né? Sim, ele é terapeuta. E a regressão também, acho que tentou fazer, né? Tentei não, eu consegui. Você fez a regressão, né? A regressão. E eu tava em busca do mágico para sumir. Sabe aqueles ilusionistas? Esse eu não consegui, né? Os demais foi mais fácil, né? Ela ia lá, né, fazia a terapia e voltava. Mas eu vejo que realmente depois que ela te conheceu, né, e abraçou a tua mentoria, teu processo, essa virada de 10 anos e praticamente meses ela conseguiu, né, se tornar essa Indaiá de hoje, né? De 1,5 metro, não mudei nada. Não mudei. Mas o que acontece? O salto não ajuda. Mas o que acontece? Assim, obrigado e tal, mas ela já estava fazendo essa semeadura, ela estava no processo. Sim. Ela já estava no processo. Isso ajudou muito. Quando chegar já um diamante lapidado ali, você termina de lapidar, polir. Então ajudou muito. Então, porque eu falo pra Indaiá, você é muito inteligente. Meu, você tem muita qualidade em muitas coisas que você faz. Sim. Isso quer dizer que ela já tinha uma preparação. Né? Então, na verdade, o que eu fiz, o que eu estou fazendo é um ajuste fino. Tá? Mas conseguiu identificar. Não, sim. Que vale, não estou tirando o meu mérito, né? Sim. Eu sei que eu tenho responsabilidade por isso, mas ela é uma menina que ela já vinha, você vê que ela já, na verdade, só estava escondido. Só não, a pessoa, os mentores que ela teve anteriormente, não conseguiu extrair dela o que ela já estava lá pronto já. E então isso foi, eu falo assim, quem dera se meus mentorados todos fossem no perfil da Indaiá, eu estaria muito feliz. Mas aí a vida seria muito fácil. Aí a vida não tem graça. É uma vida sem graça. E dali foi o César que me apresenta ao Paulo, né, também. E eu falo assim, a mentoria, cada um traz uma ótica diferente, um desafio. E aí eu gosto dos dois mentores porque o Paulo me desafia, eu encosto no César. O César desafia, eu vou ali perguntar pro Paulo. Pessoal, só complementando aqui, a esposa do César está aqui com a gente nos bastidores, então ainda está olhando Por ali. favor, eu estou olhando pra Dani, fale oi. Oi, Dani, fique à vontade, se quiser tirar alguma dúvida, perguntar. Eu não. Se o César também estiver falando alguma coisa que não condiz, né, você pode dedurar. Será uma das nossas entrevistadas, então manteremos os bastidores em suspense. A expectativa, vamos ficar na expectativa. Dani? Isso mesmo. Bom, voltando. Então, assim, gente. o processo depois que a Indaiá passou por esse treinamento, né, que foi o start, né? Foi o start realmente dessa mudança e depois como todo mundo que acaba participando desses eventos acaba fazendo network, tendo contato, conhecendo pessoas que estão ali no mesmo caminho e vai aquele desenvolvimento que não para, né? Aquele desenvolvimento que não para. Então, acho que esse processo foi bem interessante. E aí eu né? acho importante, assim, a gente fala, né, da palavra vazio existencial, talvez num jargão hoje popular, mas o que você entende como vazio existencial? Qual que seria, eu não digo a melhor definição, porque o vazio depende de cada indivíduo. Vai depender de cada um, só quem está vivendo é que sabe a dor que está vivendo. Mas o vazio existencial é aquela coisa quando você não vê sentido no que da sua vida, na verdade. Você não vê mais um sentido. É um vazio. Você tem uma casa, você tem as coisas, tal, mas aquilo não te preenche. Aquilo não te preenche. Então é literalmente um um buraco que você tem.
é um vazio que você tem. Mas isso porque você entregou, eu vi que você falou que a empresa era forte e o teu CPF estava fraco, né? A pessoa física estava fraca. Então você entregou muita expectativa na empresa, Sim. tinha tudo, então ficou algo muito forte que acabou nesse processo frustrando muito, por isso vem esse vazio. Sim, e quanto maior o voo, também o tombo veio na mesma proporção. Tem isso, né? mas antes da empresa, eu vivi essa dor, tal, que foi o que fez realmente eu entrar na depressão. Mas antes, quando a empresa tava bem, a gente estava voando, tal, a gente era top 5 do Brasil no nosso segmento. Uma empresa em Goiânia, no estado de Goiás. Pequena, né? muito forte. Uma empresa que eu não vou contar as histórias para gerar expectativa aí para você. Esse vai ser o quarto Essa história vai fazer parte, você comentou que você vai escrever um livro também, né? Sim, eu vou escrever o livro, aí eu vou escrever o livro Start, que é você startando para sua vida, né? O despertar mesmo da sua consciência, o despertar do seu ser. E no livro vai ter a história, minha história, e aí vai ter várias ferramentas, vai ser um livro bem bacana aí que vai poder fazer, vai ajudar bastante, contribuir muito para um mundo melhor, eu tenho certeza disso. E aí que acontece? Então o vazio existencial, ele já vinha antes de eu viver o caos, porque a empresa estava bem e tal, mas já havia um vazio ali, no César. Porque você vê, e aí isso é bom falar, porque muitas vezes as pessoas acham, se eu tiver o dinheiro, está resolvido. Não é que o dinheiro não é importante, o dinheiro é muito importante, porque o dinheiro ele vai te facilitar muitas coisas na vida, mas não é só o dinheiro. Então, naquele momento eu tinha o dinheiro, eu estava bem financeiramente, mas já havia um vazio existencial. Alguma coisa estava te incomodando ali. Alguma coisa estava me incomodando. Você não identificou, também não foi atrás de ali na época, enquanto estava voando. E ninguém vai atrás, a não ser que vire o caos. O que acontece é assim, ó. Eu gosto da frase do tigre. Ia fazer um churrasco, comer uma pizza e estava tudo certo. Isso aqui é bobeira da minha mente, vamos, deixa que é mais ou menos o que a ideia falou. Você está reclamando do quê? Você tem tudo. Porque as pessoas acham que o dinheiro, pronto, você tem tudo. Exatamente. Acabou seus tudo, problemas. Você está reclamando do quê? Eu vi um tempo atrás a reportagem do Wilson Nunes, né? Inaceitável você falar isso, que ele fala, como que ele entra em depressão? Porque associa tudo ao dinheiro. Bilionário lá, tem dinheiro para dar para vai vender, tem tudo. Mas aí esse vazio existencial, essa procura, às vezes ela tem uma procura, eu vejo que às vezes pode ser uma procura. E aí esse vazio eu descobri através do autoconhecimento, que eu comecei a me conhecer. E eu sei que não é para isso que a gente está aqui, mas como que eu preenchi isso? Foi através dos treinamentos, foi através do autoconhecimento, mas foi quando eu tive um encontro genuíno com Deus. Olha, que legal. E ali aquilo, acabou. Acabou o vazio. Acabou o vazio. Mas isso você já frequentava alguma determinada religião? Esse encontro não dependeu de religião? Foi uma conexão direta? Eu era assim, eu ia de vez em quando. Né? Eu era um cara que eu nunca fui ateu, mas eu não era um cara que frequentava muito a religiosidade. Não era religioso, mas era. Eu não continuo não sendo religioso. Isso, mas tá? Deus. Eu frequento uma igreja hoje, tudo tal, porque eu acredito que naquele lugar aquilo pode me ajudar. Mas infelizmente a igreja, a religiosidade, ela afasta muitas pessoas. Mas e como é que eu consegui mudar isso? Porque quando você começa a entender que as pessoas têm falhas, que as pessoas são humanas e elas falham, aí foi aí que eu consegui realmente me identificar com uma religião. Por quê? Porque eu passei a entender que a pessoa que está lá é só um mensageiro, mas ele é um homem, e ele tem defeito, e ele vai errar. E todos nós iremos. Então, o meu filtro mudou em relação a isso. E quando mudou... Você se identificou de uma forma com seu pai. Não importa o que o líder faça. Eu tô nesse barco. Não importa o que o líder faça. O que é bom, eu retenho. O que é ruim, eu descarto. E eu não tenho mais essa coisa do julgamento.
E nesse processo do encontro com Deus, então foi essa, tipo, um complementar nesse vazio que deu um ânimo, assim, opa, e acordar com uma consciência. E aí eu acordei para minha consciência, foi o despertar da consciência mesmo, mas foi através do autoconhecimento que eu consegui ter um encontro genuíno com Deus. E aí preencheu esse vazio. Então, e aí minha vida mudou completamente. Hoje eu sou um cara feliz, né, alegre. Tem problema? Lógico que tem problema. Sim. Tem defeito? Tem um monte de defeito. Por quê? Porque o treinamento não acaba nunca. Tá num processo, no caminhar. Eu estou no processo, Eu estou sempre fazendo novas formações, estou sempre buscando. Ah, César, mas você já fez 10 vezes isso aí. Eu vou fazer a 11ª. Às vezes uma palavra muda o seu jogo completamente. Sim. Às vezes é o mesmo tema, mudou o professor, mudou o sentido. Às vezes é o mesmo professor, né? Às vezes é o mesmo. Só que o seu momento é diferente e você escuta aquilo de uma forma diferente. Aquilo entra pra você de uma forma diferente. Igual eu falo assim, aquela ideia do rio, né? O rio nunca passa, a água nunca passa 2 vezes no mesmo rio. Porque naquele processo a água já não é a mesma e você também já não é o mesmo. Então assim, mesmo que você volte naquele mesmo lugar, já é outra esses dias situações. Eu peguei né? alguns, montando uns treinamentos. Só normalmente tem essa frase, mas é uma frase de um conhecido. É famoso. Vamos mudar de assunto? Frases aí, ó, põe nos comentários. De quem que é essa frase? Quem é essa frase? Escreva nos comentários. E eu reestudando, né, montando o treinamento, e peguei alguns livros que eu já tinha feito a passagem para fazer exatamente isso. Eu já sei que esse livro tem uma informação que eu preciso extrair. Uhum. E aí, de repente, eu comecei a ler e falei para você, eu não tinha visto sobre essa ótica. Aí comecei a folhear o livro, aí eu peguei esse livro, entendi isso, e ele estava separando alguns, ele separou vários, ele falou assim, mas eu falei, se eu li um diferente, eu preciso ler todos. Aí eu peguei novamente. E aí essa história do vazio existencial, né, eu sempre gostei de documentários de animais, assim, tudo. Eu falo, quero entender como a abelha faz, como o leão faz, E ele sempre foi assim, qual que é a sua série? Animais. Nossa, em casa tá um leão correndo atrás da Ele foi assim, aí ele fazia assim, você tem certeza que não tem mais nada interessante? Mas isso é muito interessante. Ele vai lá, câmera a vida do inseto, lá pra gente, deixa o inseto em paz. Eu sempre tive essa consciência, meu lado puxando para isso. E eu olhava aquilo e falava assim, gente, tem a frase comum, tigre não come capim. Mas você fala, em que lugar? Se você colocar ali na floresta amazônica, ele não come capim. Se você colocar na selva africana, ele também não come. Ele vai manter a identidade. Eu falei, e a gente? Coloca a gente na floresta amazônica. Quem é César lá? E quem é César lá aqui, nesse ambiente? Então, a gente, como ser humano, a gente não consegue manter essa identidade. E aí chega num ponto que gera esse vazio. Porque lá no emprego você não é você é o chefe. Sim. Na família você não é você é o provedor. Com os amigos você é o cara legal. Então você tem que assumir tanta personalidade, menos a sua. E aí eu vejo que isso gera vazio existencial. Quando eu tenho esse encontro com Deus, né, no meu momento, eu tenho isso como resposta. Sim. Qual das suas personalidades se afastou de mim? Que você não é você. E tipo, mas por que esse vazio? Porque você não é você. Mas isso na formação do ego, naquela formação do ego, a sociedade vai te dando esses feedbacks, você vai se formando, você vai falando, eu sou o cara, eu sou bom, né? No processo da mentoria que ainda participou, a gente deu os parabéns, realmente você fez. Aí falou, não mereço, mereço, mas não mereço. Então, assim, a sociedade vai criando essa alimentação. Fala, não, realmente, eu não me aceito como o bom que estão falando que eu sou. Mas já que estão falando, então deixa eu ver se eu preciso começar a me aceitar. Entendi. Mas também, às vezes, se você aceitar, vai me obrigado a aceitar. Então fica aquela dualidade. Entre o vazio existencial. Ter o vazio, não ter o vazio. E você encontrar com o seu ser. Qual o melhor passo para a pessoa? Tipo assim, se você fala assim, você que está nessa situação para chegar a isso aqui, ó.
É aquela coisa. O autoconhecimento, Então, para quem não teve acesso é o que à eu falo, informação. não existe o atalho, não existe uma coisa. Não é uma coisa. É um conjunto de coisas. Foi o que eu falei, por isso que eu falei da Indaiá. Ela já vinha semeando. Então não foi uma coisa. Talvez tenha sido o toque que faltava. E é aquela história, né? Sim. Você chama o mecânico para arrumar lá a sua máquina lá e já veio 10 pessoas arrumar e ninguém conseguiu arrumar. Sim. E chega o cara lá com o conhecimento, aperta um parafuso, arruma a máquina e cobra lá 10 mil reais. Ué, mas 10 mil reais para apertar um parafuso? Não. É 9.999 reais o conhecimento que eu adquiri durante a minha vida e R$1 para apertar o parafuso. E você falou do mecânico, eu lembro que eu fui mecânico de automóveis e chegou um caso nesse sentido, eu nem tinha noção dessa história, né? Essa história eu vim conhecer depois na faculdade. Não tinha nem feito a faculdade. E o rapaz falou, não, mas eu já levei na concessionária, já gastei mais de 5 mil reais e não resolveu, não sei o que. Eu falei, então deixa o carro que eu arrumo. E era só uma mangueira que estava invertida. E era um macete que eu já tinha visto bem antes, né? E quando eu inverti aquela mangueira e o carro funcionou, ele falou, não, mas quanto ficou? Ficou, não era pouco, né? Era 100, 200 reais. Né? Porque também não ia esfolar um camarada, passar a máquina lá, tudo. Mas ele achou muito caro, ele falou, pô, mas eu já gastei 5 mil reais. Mas você não resolveu o problema, né? Então, assim, é interessante esse processo, realmente, né? Porque chega saber, num ponto né? que a Você própria identificar, pessoa já saber, tá né? descrente. Ela tá ali porque, assim, eu não vejo mais solução. Sim. Já gastei 5 mil reais lá na concessionária, não resolveu, mas vamos ver o que você tem para me dizer. É isso. E isso, às vezes, a gente... Não é o preço, é o valor. É o valor, exatamente. É o valor. Então, assim, qual que é o preço disso? Desse copo? O copo custa 20 reais. Tá bom. Agora, quando você bebe água, qual que é o valor? Como que você mede a água que está dentro do copo? Então, quando você vai analisar o conjunto, né, por isso que eu falo da mentoria, é a água que está dentro do copo. É você aprender a saborear essa água. Porque a minha consciência... Embora eu sempre fui desprendida assim, de coisas materiais, mas assim, a minha consciência não enxergava esse lado, que era simples. Aí quando desperta a consciência, que eu participo do primeiro treinamento, e aí eu comecei a olhar sobre outro campo. E aí eu fui levantando história. Eu tô levantando histórico até hoje. E o lance do olhar ele é muito top, né? Por quê? A crença tá lá, a crença é o que você acredita, é o significado que você deu, aquilo ali. E quando você começa a ter essa consciência, que é através da inteligência emocional que você vai ter isso, você começa realmente a olhar o evento, olhar o fato por um outro prisma, né, dar um novo olhar, aí você começa a aprender a achar o aprendizado ali. E aí que está o grande lance da vida é esse, para você encarar as coisas de uma forma diferente. Parar de encarar os problemas como, é o fim do mundo. Não, o problema não é o fim do mundo. Na verdade, o problema é você não ter o problema. Porque se você não tiver o problema, você não vai se desenvolver. Você pode usar o problema como uma pedra ou como um degrau. Ou como um degrau, exatamente. Então você mudar o olhar sobre isso é que vai fazer total diferença na sua vida. E é isso que eu falo para os meus alunos, falo nas mentorias, falo nos treinamentos, tal, eu falo muito isso. Muda o olhar. Fala muito mesmo, gente. Muda o olhar. Você tem que enxergar a intenção positiva por trás daquilo. Tudo que acontece tem uma intenção positiva. Cabe a você saber interpretar. Mas como é que eu faço isso? Aí você vai trabalhar inteligência emocional, vai trabalhar inteligência espiritual, porque você precisa disso. Você vai precisar dessas habilidades para você conseguir gerar esse novo olhar. Porque não adianta só olhar um lado ali financeiro, que é o caso lá na empresa, tá ali olhando um lado, mas na outra ponta tá se destruindo
né? Exatamente. E desequilibrou um processo. Falei assim, pô, tá olhando aqui o financeiro, mas o meu emocional abalado, o meu espiritual nem existia, praticamente. Não. Então, assim, aí entra outros pontos, né? E olha que top. Físico também. Ontem a gente foi buscar a nossa filha no metrô, a gente busca ela no trabalho e tal, buscar no metrô. Falar em filha, você é pai de 4, né? Temos 4. 2 casais. Glória a Deus. Engraçadinho. Eu sabia que você é pai de 4. Olha que top. Mas olha que top isso. Nós fomos buscar... São dois casais. 2 casais, Tem a Júlia de 21 anos, o Pedro de 19, a Rafa de praticamente 15 anos, né? E o César Filho de 14. E aí o que acontece? Nós fomos buscar a nossa filha, a Júlia, no metrô, e ela falando que estava triste, porque a amiga dela estava com um problemão e tal. Qual que é o problema? O problema é que ela está fazendo um estágio não remunerado. Sim, mas o estágio normalmente é não remunerado mesmo. Os que são remunerados é bom também. É melhor. Mas o estágio é para isso, é para você aprender. Enfermagem, se não me engano, é remunerada. Então ela está fazendo lá o estágio não remunerado e o chefe dela, ela tem uma treta com uma chefe dela, a primeira que ela é subordinada, a amiga dela. Mas quem pôs ela lá foi o dono da empresa, que é o chefão. A amiga é a chefe dela. Não, a amiga dela, ela entrou nessa empresa através do dono da empresa, do chefão da empresa. Foi indicação dele, tá? E só que ela tem uma chefe intermediária entre ela e ele. É como se fosse uma supervisora que tá batendo de frente com ela. A menina tá muito triste. Por quê? Porque a supervisora começou a botar um monte de coisa na cabeça do chefão lá, que ela, na verdade, não é uma boa funcionária. E o chefão virou para ela e falou, você estuda, porque eu vou fazer um questionário com você das questões. Ela faz biologia, química, essas coisas que é meio complicado, que eu não entendo nada disso. Mas, enfim... Então, ela tá triste porque o chefe vai fazer as perguntas para ela sobre a área dela. Mas, na verdade, ela tem que saber sobre a área dela. Então, na verdade, isso é um presente que vai fazer com que ela estude mais e que ela seja uma profissional melhor. Mas então, ela tá com medo porque ela entende que ela não... Ela tá insegura. E se ela tá insegura, é porque, na verdade, ela não tá... tão segura de tudo que acontece por ali. Eu passei por um processo muito, muito próximo dela, assim, experiência desses questionamentos. Quando eu trabalhava lá na MSBS, eu ficava o tempo inteiro alocada em cliente. E isso me trouxe muito know-how na implantação de software, né? A gente trabalhava com software da Microsoft, ali o Dynamics, e um software de solução fiscal. Só que o que aconteceu? Eu tinha um conflito interno na minha equipe. Porque a minha equipe me questionava por que é que eu não estava nos treinamentos corporativos da empresa. E o meu gestor falava, porque ela está em cliente. Ela não pode, não tem como tirar do cliente e trazer aqui, tal. E tinha uma pessoa que implicava demais com isso. Aí um dia... Vou tentar encurtar a história. O meu gestor falou assim, você quer fazer a prova ainda? E eu achei que era um cursinho que tinha para tirar uma certificação. E eu aceitei na hora. Falei, claro que eu quero. Eu falei, vou me especializar ainda mais. Resumindo, não, era a prova para tirar a certificação dentro do software que a gente estava trabalhando. Então, esse curso era um preparatório e após o curso se fazia a prova. A prova para ver se realmente você... Eu não consegui fazer o curso. Quando ele me ofereceu, eu interpretei que seria o curso, mas na verdade eu já estava indo para a prova. E aí, no dia ele falou assim... eu chego no local, olho o ambiente e falei, não, eu vou muito mal. Na hora que eu entendi o que eu tinha aceito, eu falei, nossa, eu vou péssimo isso daqui. E aí, pra minha surpresa, ele também foi fazer a prova nesse dia. Eu falei, que ótimo, porque eu preciso das suas respostas. Eu brincava com ele. E eu tinha muita essa insegurança. No final,
eu passo. Ele reprovou, eu passei. E aí eu trago essa insegurança, por quê? Porque eu achava que tinha que ter um processo antes para poder chegar nessa fase da prova e falar, estou preparada. Sim. E aí lá no final ele falou assim, você estava em campo. Não há treinamento maior do que isso. Porque se eu ficar falando, você vai aprender. Exatamente. Uma parte. Quando você está em campo, você prática, aprende mais rápido. ação. Aí ele virou para a pessoa que implicava na equipe e falou, entendeu porque ela não participa do cursinho? Mas vamos colocar um exemplo aqui. A gente teve a ideia do podcast. Assim, a gente não foi fazer curso de podcast, não foi lá ler livro de como fazer um podcast. Não, a gente chegou aqui, sentou aqui e falou, aí tem o pessoal da equipe, tem um apoio que consegue. Aí você vai aprendendo como funciona o negócio. Né? Se você não praticar, se você não partir para fazer, se realmente você não começar a fazer, não tem como. Não tem como. Então, assim, a gente depois que assiste os vídeos, faz os cortes, aí vê, aquela posição não ficou legal, corta daqui, né? Então vai se adaptando a cada episódio, né? A cada gravação a gente vai se adaptando. E esse processo é assim, para a vida, tem que ser assim para tudo. Sim, né? exatamente. Tudo. Mas é o que eu falo, é o olhar. Claro que tem coisas que tem que fazer o curso antes. Sim, vai fazer uma medicina ali, ó. Deixa eu ver como corta esse corpinho aí. Mas é o olhar. Você ali, olha que maravilhoso isso. A pessoa tá lá, ela tá reclamando, tá vivendo uma dor. Só que se ela conseguir ter um olhar mais amplo, ela vai começar a entender o que, isso aqui tá sendo maravilhoso para mim. Porque essa pessoa tá me forçando a estudar algo que eu não sei, na verdade. Ou às vezes até sabe, mas também aí tá identifica uma insegurança. Vai... Opa, então deixa eu me identificar aqui. Você sabe, sei, mas qual que é o problema? Às vezes na hora de responder eu tenho um travo. E olha, aí vai identificar. E se ela se sair bem, o chefão vai falar, não, essa supervisora aí, ela tá querendo a intriga. Entendeu? Ela pode até sair numa situação melhor depois disso. Né? Então é exatamente, é o olhar que você dá para aquilo que está acontecendo com você. Mas ela só vai conseguir ter olhar depois que ela passar pela experiência. Quantos anos ela tem? Ela é novinha, deve ter uns 19, 20 anos. 19, 20 anos. Porque essa classe é a classe que ela tudo é pressão. Olha para aquela câmera e manda uma mensagem para ela aí, do conforme. Manda para ela. O que você quer? Para aquela câmera. Pra quê? Manda uma mensagem para a moça lá de 19 anos. Nossa, assim, ó. A primeira mensagem que eu vou mandar. Porque eu sei que ela não vai ouvir o pai. Faz a prova. O pai destrava o Brasil inteiro. Mas não vai ouvir. Primeiro, você vai fazer a prova. Segundo, você vai pegar o resultado da prova e mostrar. Não, você vai precisar mostrar para o seu chefe que ele vai avaliar. Mas mostra para a amiga. Talvez a vida não te desafia naquilo que você não é capaz. Se você foi desafiado, a capacidade está aí, vai sem medo. Eu fui com medo, mas hoje eu falo para ele. Tá com medo, vai com medo mesmo, né? O medo, você só supera o medo. Deixa ele concluir. Exatamente. Tá com medo, vai com medo mesmo. Porque não só tem vai superar o medo se você fizer. Medo de montanha-russa. Como você perde o medo de montanha-russa? Não indo? Rubens? Não, você vai. Vamos falar mais sobre isso. Agora. Pega a água ali. Não, pega a água ali. Não, tem muito assunto aqui, ó. A gente já tá no item 1. A gente edita partes. Ainda tem 9, 10 itens aqui, ó. Não, a gente edita algumas vai partes, devagar, tá bom? calma, respira. Tô brincando. Não vou colocar recado no ar, deixa ele concordar. Então você vê que pega teu copo ali. É justamente o que? É o olhar que você dá sobre as coisas que acontecem na sua vida. E aí você começa a entender a importância da inteligência emocional. Né? Esse é um dos motivos, tem vários outros. O espiritual, principalmente. O espiritual. Né? E aí você começa a analisar e a estudar. E aí você vê, então é por isso que hoje em dia as empresas, elas contratam pelo seu currículo, que é o quê? Pelo seu intelectual, pela sua inteligência, né? Entre aspas. Só que elas demitem pelo seu emocional. Porque as pessoas, elas não conseguem lidar com a pressão,
uma cobrança, com um feedback. E aí Gostei desse seu posicionamento. A empresa contrata você pela inteligência e demite pelo emocional. Fica até um corte bom aí para você. Porque é exatamente isso que acontece. Porque a pessoa vai lá, tá um currículo maravilhoso e tal, mas aí, ó, na primeira, nossa, que problemão, vai perguntar para mim se eu sei. Não vai... Entende? Não vai passar de fase. A pessoa já começa. Já começa. Então, se você pega os seus filhos, aí é uma dica. Pega os seus filhos aí, desde a infância dele, vai treinando ele. Inteligência emocional, inteligência emocional, inteligência emocional. Por quê? Ele vai se tornar uma pessoa emocionalmente forte. E aí, lá no colégio, ele vai aguentar o bullying. Na empresa, ele vai aguentar o feedback, ele vai aguentar a cobrança. As adversidades do mundo. Esse é um ponto interessante. Ou vai ter que aguentar a esposa falando que não tem coração. Coração de pedra. Passei por essas coisas. Mas pode agora acontecer eu também. entendo que é só um bloqueio. Continua com o não sei. bloqueio. Às vezes acontece de ouvir essas coisas também. Então você tem que tomar cuidado. César, você cuidado. Ó, desbloqueio ao vivo. Brincadeira. O desbloqueio, ele provoca. Aí assim... A gente sempre tem que pegar a oportunidade ali pra dar aquela catucadinha pra ver como que tá, né? Se o processo ainda tá funcionando, se precisa reciclar, né? Você tem que passar no Start de novo. Você vai passar no Start. Falar nisso, o Start vai ser aqui em São Paulo? Vai ser em São Paulo, eu não sei quando que vai ao ar aqui, mas é sábado, dia 3 de fevereiro. No dia do meu aniversário. No dia do seu aniversário. Muito Você bom. ganhou um presentão. Eu ganhei um presentão, muito obrigado. Vai rolar aí, o Start é um Start. treinamento fantástico. Não é porque é meu não, mas ele é fantástico mesmo. Eu espero que seja fantástico, porque se eu for num treinamento que não for, acho que não é uma imersão de um dia e a parte da manhã a gente trabalha muito autoconhecimento, e aí à tarde é autodesenvolvimento, autorrealização mesmo, que é os desbloqueios que rola lá e rola umas paradas meio pesada. Que você tem que ir para experimentar. Esse evento do Start é feito, tem uma periodicidade então, você... em São Paulo eu vou fazer o Start esse semestre somente essa edição de fevereiro, porque eu tô com um projeto novo com o Paulo Bento, que é o nosso mentor também, que é o dono do Instituto Performance. E a gente vai estar com a ideia de levar o SV, que é o treinamento dele, o significado da vida, para o interior e tal. Então. Vai acabar. O Start dando um stop ali. Né? Um stop. Ou São Paulo também. Não é, na verdade. É um remanejo operacional. É porque, na verdade, eu não vou estar tão em São Paulo assim. Então, pode ser que eu faça o Start mais em outra. Vou fazer no interior, vou fazer em outros estados, igual. Eu tenho algumas metas de estados que eu quero fazer esse ano. E eu quero fazer uma cidade que é meio... Difícil. Não sei por que Deus colocou isso no meu coração, mas eu vou ter que ir lá fazer. Lá em Roraima, em Boa Vista. Em Boa Vista. Então eu vou ter que ir lá fazer esse treinamento. Não sei como é que vai ser. Mas você perguntou para Deus com um jeitinho, mas é isso mesmo? Já perguntei, já confirmei, está confirmado. Pronto, você vai? Eu não Acre, eu não sei quando que eu vou fazer. Roraima. É lá em cima lá. Então, você de Roraima aí, se você estiver vendo o podcast, prepara que nós vamos levar Start aí. Olha, muito bom. O pessoal tá demandando muito lá. Então, aqui em São Paulo, na capital, tem esse em fevereiro e vou fazer uma edição no segundo semestre, não sei quando ainda. Tá, legal. Tá? Do Start, sim. Aí tem outros treinamentos, eu tenho o Método Zeus, tem... E para as pessoas que querem descobrir, né, onde te achar nas redes sociais, tem o Instagram. Só olhar lá o Instagram lá, eu sou o César Alcântara, tudo junto. Tudo junto. Então, galera, fica o convite, vocês quiserem sair... Eu sou mentorada de César Alcântara. Eu sou mentorada. Inclusive, vai ter uma foto lá no Instagram, que a minha esposa vai tirar, nossa aqui, eu vou postar lá no feed. Eu sou o César Alcântara. E quem lá e comentar, que viu o podcast, tal, eu vou dar uma mentoria minha, tá? Não vou falar qual.
Porque eu tenho várias. Eu vou dar uma mentoria Ele minha. adora, não sei se Online, vocês perceberam que ele presencial. adora um suspense. Pode ser online ou pode ser presencial. Pode ser online, Tá? presencial. É surpresa. Entendi. Mas Então, vou vai- precisar vai ir lá. lá marcar a foto lá no teu Instagram. Vai lá no Instagram, vai comentar lá, vai postar Todo lá. mundo que postar vai estar participando do sorteio. Não, eu vou dar pra quem lá comentar. Cada um. Cada um. Por isso que eu não tô determinando mas- qualquer. Porque mas- se for. É, se tem for que limitar. Não, se for espaço, muita gente, tempo, não, calma. não. Tem treinamento que não falta. Calma, não. Tá vendo como precisa desbloquear? Eu tô Tá vendo? preocupado. Porque se todo mundo ganhar a mentoria, vai ter que ser um estágio do Corinthians. Você não sabe a capacidade Não, que mas tem esse se- podcast aqui, se- Maria. Que ele fechou aqui esse Até dia. 15 mil pessoas eu consigo atender. Então, galera, então corre que as vagas são limitadas. Até 15 mil pessoas. As vagas são limitadas. E a minha esposa, ela vai tirar foto. Ela vai tirar foto, entendeu? Entendi. Tá entendendo? Porque ela vai tirar foto. Entendi. Ela vai tirar foto. Vai, né? Ela vai tirar. Comenta, Agora- pra comentar no perfil? Comentar na foto lá. Comenta na foto. Lá no e- Instagram lá. E vamos enlouquecer o Rubens com a eu preocupação. já começo a fazer com o meu cérebro Como faz conta desbloquear rápido. entendeu? bloqueando. Uma das coisas que meu cérebro sabe fazer é conta, entendeu? Então assim, quando fala já vejo. Você vai digitar lá mentoria, mas no post eu vou explicar lá. Ah, legal. Vai ter umas regrinhas lá. Vai ter umas no- regrinhas Tem lá. os Legal. regrinhas de participação no perfil. É. Eu sou o César. É óbvio, Eu né, sou- gente? Vai ter eu que sou marcar a gente. Isso é Isso, óbvio. Tem que fazer uma gamificação É, lá. exatamente. Também. Vai encher 15, vai dar 15 mil 15 mentorias mil gratuitas. pessoas assim. Não faremos. Tem que correr uma maratona de 40 km. Assim, eu sei, entendi. É coisa simples, coisa simples. Coisa simples, Tá? aplicável Descalço, tá? É os Descalço. 40 quilômetros Na descalço. brasa. Não, na brasa é lá depois da mentoria, que aí você vai. Na brasa. Legal. E dentro desse. A gente tá brincando aqui, né? Mas vamos. Não, a gente não vamos- tá brincando. O que tá brincando? Tá Brincando, a gente tá falando muito sério aqui, viu? Ó, essa hora da noite aqui. da gente dentro tratar. dessa questão da inteligência emocional, eu falo que isso é a nossa natureza, que a gente ignorou. Né? Porque assim, vou agora falar um pouquinho de neurociência. 55% do cérebro reptiliano, responsável pela sobrevivência. Sim. 38% cérebro das emoções. Aqui deu 93%, faltam 7%, que é o nosso cérebro racional. Que é aquilo que a gente chama de inteligência, que é aquilo que a escola, faculdades e cursos de Deu muitos graduação... números aí, ó. O meu cérebro é bom de conta, mas é que 55 mais 38 dá 93, mais 7% para fechar 100% da nossa Isso capacidade. fecha o cérebro humano. Isso. Então, assim, 55% do seu cérebro é o reptiliano. 38% É a parte de aqui da, já isso, do. é a da sobrevivência. 38% é a parte Que é o começo emocional. do final da coluna Ele fica aqui. nessa da região, coluna daqui aqui, pra né? baixo, Que é é, o o que seu não, cérebro. que é o que age, não pensa, não raciocina. Ele tá agindo Ele agora, tá você tá agindo. respirando? É o reptiliano em ação. Ele não precisa Ele de não você. Não. 55% é esse cérebro, 38% as emoções, 7% a racionalidade. Legal. Escolas, faculdades, cursos estão aqui, ó, no 7%. E aí entra o que você falou. Eu sou contratado pelo 7%, mas é 38% da Sim. nossa inteligência, que não foi trabalhada, que é o que vai agir todos os dias. Então, assim, você sabe lidar em equipe? Claro que eu sei. Eu sou inteligente para responder que sei. Na hora que eu coloco, gero conflito, eu já não sei mais. É emoção. Então, eu falo assim, o Cadu acabou de sair daqui, e o Cadu falou assim, inteligência deveria ser implantado na base, né? Eu falei, pois é. Eu falei, porque é na criança que você forma uma... Tudo tá na criança. A gente fala dos bloqueios, e fala assim, ó, Sim. todos os bloqueios estão em que fase da vida? Na infância do E ventre porque a aos 7 anos. inteligência não Ele tá colocou base. 3 pontos, que eu falo assim, que seria a inteligência emocional, educação financeira e a comunicação. Então, assim, pegando esses três pilares praticamente, é Mas ser qual o humano fantástico. interesse? Não tem. Qual que é o interesse Não de, tem. Não, é. de fazer isso com a população? Não tem. Nenhuma. É deixar a Então, população o problema é mais embaixo, mais né? embaixo. Quem sabe a gente forme pessoas
ajude aqui com conhecimento para que comece a ter essa mudança. Você falou, Por isso que eu tenho treine seu filho, eu tenho o seu sonho filho. do Instituto Zeus, ele ter a parte pedagógica com criança mesmo. Sim, sim. Tem com jovens, eu já fiz trabalho com jovens, né? Com o Paulo, inclusive, com o filho do Paulo, com o Vitor Bento. Né? E com os Ele adultos. também é Master Coach? Ele também é treinador, tudo. E a gente fazia um trabalho bem bacana lá em Goiânia, com os jovens. Mas e você vê o estado que os jovens estão vendo. Você fala, gente... É só lá em Goiânia como muito pequi? Uai, senhor. Da próxima vez, gente, eu ouço falar tanto desse Mas os jovens em Goiânia... Precisa de alguém de Goiânia trazendo pequi. Os jovens em Goiânia estão perdidos? Goiânia não. No Brasil. Todo mundo, né? Ah, sim. Tá no geral. É porque eu trabalhava com jovens de lá, né? Mas eu vejo jovens daqui é a mesma coisa. Sim. Então, assim, começando a trabalhar, às vezes tiver um projeto, levar isso, às vezes, até para um congresso, colocar uma lei, colocar uma equipe, apoiar tantos professores, porque hoje ainda eu vejo que tem um apoio dos professores, psicológico, ali, com alguns apoios, para poder lidar com os alunos, ainda pós-pandemia, que foi aquela perturbação junto com tecnologia. Então, assim, os professores estão sendo os heróis, né? Até foi com o Cadu que estava aqui, falando da educação, eu falei assim, só o fato de estar com a sanidade, vir no podcast ainda falar, o cara já é um vencedor. E esse trabalho, quando começar a ser feito... A Dani também Esse trabalho quando começar a ser feito, inclusive... Parabéns, tá? Parabéns! Por você ainda estar casada, né? Está aqui. Inclusive, donos de escola aí, Donos de escola. Fica a dica. Já dá para rodar o projeto. Já tem um projeto. Já dá para rodar o projeto. Seja na particular. Porque você... Pode ser na pública também, porque a pública tem recursos para isso, tem verba para isso. Você vai fazer um trabalho com a criança ou com os jovens, mas junto você tem que fazer o trabalho com os pais. Tem que ser um trabalho em conjunto, não na mesma hora. Lógico que vai ser turmas separadas. Sim. Mas se você trabalhar só um e não trabalhar o outro, você vai ter um problema também. Sim. Porque tem que gerar o equilíbrio, né? Esse trabalho, eu lembro que na escola tinha aquele projeto da polícia, que era o ProERD, né? ProERD. E esse projeto, realmente, quando eu era criança, lá na base, a forma que foi colocado, mas deu um impacto emocional tão grande, que você fala, droga, nunca mais, entendeu? Porque o discurso, o filme, o que era falado ali, você vai com a criança, você olha aqui e fala, você vai usar uma determinada droga, você vai... a criança, ela absorve, né? Absorve aquilo. Porque aí tem a neurociência, que tem os hertz lá, que você vibra. Quanto mais novo, mais fácil o aprendizado. Então, por isso que os traumas também são mais... Um projeto nesse nível, mas para um lado financeiro, um lado emocional... Tem que fazer. Se você quer mudar mesmo, você vai ter que fazer isso. Tem algumas escolas que já têm inteligência emocional, que já têm financeiro, educação financeira, colocar o legislativo também na legislação básica. Então, tem escolas que já estão fazendo isso. O nosso públicas. cérebro... Não, pública não. Calma, que a gente jovem, gafanhoto, Quem sabe chegar lá, né? Assim, mas tem essa questão do... Você falou das crianças, né? Eu falei assim, o quanto elas sofrem, quanto o bullying hoje está presente e o quanto... Até os professores, assim, quando a gente vai para reunião de pais, a gente entende que os professores não estão conseguindo lidar. Sim, tem que ser feito o trabalho dos professores. Meu filho está assim, meu filho está assim, meu filho está assim. Então vai toda a união de todos dentro de uma sala de aula. E aí você falou desse projeto nas escolas, eu vejo professores, pais e alunos falando a mesma linguagem. Porque você ensina o professor passa para o aluno tenta levar aos pais. Mas quem é você para vir querer me ensinar algo? Eu não aceito do meu filho. A maioria dos casos não vai aceitar esse ensinamento vindo de um filho. E aí precisa de um trabalho com os pais. Então, assim, fica a dica, escolas públicas. Fica a dica, escolas particulares, que o mundo precisa disso e que seria...
É muito importante Porque ter às esse vezes apoio. até entrar com um projeto, um trabalho nesse sentido, para a escola pública ela coloca ali um inglês, um judô como um atrativo, até você colocar seu filho, vou colocar meu filho na escola porque tem uma segunda língua, um esporte. Quem sabe começa a atrair, fala, não, mas tem educação financeira, educação emocional, inteligência emocional, né, a legislação, então quem sabe inverte um pouco o produto ali e começa a ser mais atrativo. Né? Calma, gafanhoto, gostei disso. Fica a dica para os empreendedores aí, né, que eles estão precisando, contato aqui o César, né? Ele vai desenhar esse plano de negócio. Eu tenho vontade de abrir segura. Além do instituto, eu tenho vontade de abrir uma escola mesmo, uma escola. Porque aí você consegue fazer coisas diferentes. Alguém tem que começar a fazer. Então dá. Eu não vou fazer. Você é investidor. Vai lá. Você que é investidor. Vai lá. Vamos tirar isso do papel. Vamos começar a fazer isso. Vamos montar uma escola e vamos só começar a fazer isso. Sim. E mostrar para a sociedade. Que é aquele modelo. Porque talvez, mas isso aí vai demorar anos. Sim, mas nós vamos ser os semeadores. Sim. Os mesmos anos vão passar se Vão nós passar não de qualquer fizermos jeito. nada. Essa. Vão passar de qualquer jeito. E aí, agora falando dos treinamentos ali, né? Seus treinamentos, tem palestras, tem mentorias. Tem mentorias. Vamos levar a inteligência emocional agora ali, porque a massa está no mercado de trabalho. Sim. E os empreendedores também estão, porque são geradores de trabalho. Então, tudo acaba levando o indivíduo para lá. Vamos falar de inteligência emocional no ambiente de trabalho? Vamos. De trabalho ou de negócio? De negócio. De trabalho. Porque de negócio, trabalho, empreendedorismo, a inteligência no liderança trabalho, e gestão. tem lá o exemplo Mais da nada. filha dele lá que precisa, né? Nós já falamos sobre tudo isso de uma forma descontraída. Agora vamos falar. Vamos falar. Porque, Vamos pegar assim, a Bíblia, né? Pega a Bíblia da inteligência Gente, o apocalipse Não, rapidinho. A Bíblia da inteligência emocional, vamos destrinchar agora de forma Não, mais... falando disso, porque assim, quando a gente olha, acho que não só aqui no Brasil, no mundo, é uma questão a nível mundial. A maior parte do tempo está no ambiente corporativo. Sim. Então você passa muito mais 8 horas tempo... dormindo, 8 horas trabalhando. Trabalhando um pouco mais, né? Ou menos, né? Eu vou te mostrar o meme do reloginho, já viu? Começa aqui do empresário, As aí pessoas- do empreendedor fica assim. Dependendo da distância, colocam o deslocamento até a empresa, o horário do café ali, de 2 horas do almoço, às vezes 1 hora extra. Então, como Acaba melhorar agregando mais. o ambiente corporativo com inteligência emocional? Dicas do César. Não, como é que você vai melhorar? Primeiro, dando treinamento para esse povo. Você está falando para o empresário, para o empreendedor. Pro empresário. Ele tem que treinar a equipe dele. Exato. Não tem como. Ele pode ter a cara mais inteligente do mundo. Igual eu já falei, se ele não tiver inteligência emocional, ele não vai produzir o suficiente, o que ele pode produzir. É aí que tá. Quando a pessoa coloca a inteligência emocional ali para os funcionários dele, Fortalece uma base. ele não entende. Pilar. O maior ganho do empresário, porque o empresário ele quer ganhar dinheiro. E tá certo. O papel dele é ganhar dinheiro. O papel do empresário é ganhar dinheiro. Sim, ganha dinheiro, gera mais renda, cresce a empresa, gera mais renda. O papel dele é esse. Não tem nada errado. Não tem nada errado. Tá tudo ok. O problema é que às vezes ele acha que fazer um treinamento, ele tá perdendo dinheiro. Ele vê como despesa e não como E investimento. não como investimento. Porque um funcionário treinado, ele vai... Vale por 10 que não passaram por um treinamento. 3, 4, 5 funcionários. Ele vai render muito mais. Então a produtividade do funcionário vai triplicar, quadruplicar. Por mais que ele vá embora, né, que também tem aquele negócio que o funcionário entra, o funcionário sai, então o empresário às vezes não quer investir, porque fala, não, vou investir, ele vai ficar bom, e vai embora, vai virar meu concorrente, ainda vai se juntar com 2, 3 na rua, abrir uma empresa e ser meu concorrente. Pior do que você perder um funcionário que você treinou para o mercado, é você ter um funcionário que você não treinou na sua empresa. A pessoa tem que ter essa mentalidade. Essa frase é do... Fala pro público, não fala pra mim não, que eu vi que você falou pra mim, mas fala pro público. Essa frase pior do que você perder um funcionário pro mercado que você treinou,
é você ter o seu funcionário lá na sua empresa que você não treinou ele. Que aí vai ser um produtividade. problema. Gente, Se fizer uma conta agora, fazer uma conta rápida, uma hora que a pessoa improdutiva não consegue gerar formas de gerar o seu trabalho mais rápido, custa quanta hora? X? Durante uma semana. Exatamente. Custa aí durante um mês, durante um ano. Quando você vai ver um treinamento de inteligência emocional, de produtividade ou de finanças que seja, custa às vezes 1/10 dessas horas Isso- que foi paga dependendo do Isso é conhecido do salário, como né? custo invisível. Que é Também é como- não pode ser um necessariamente, custo, mas né? assim, Invisível, no jargão mas tem sim, o custo sim. invisível. Por quê? Porque você está contabilizando um treinamento como uma despesa, mas a improdutividade do funcionário não. sim. E a improdutividade pela incapacidade técnica, muitas vezes é inclusive treinamento técnico. Tem treinamento técnico também. Então ele gasta lá 5 horas para fazer uma atividade que com treinamento ele gastaria 4. Isso tem um custo para a empresa, ele não está na folha de Sim, Você pagamento. pegar uma hora de um funcionário, coloca aí R$10, R$5, seja uma hora, dependendo do funcionário, vezes 7 dias, 35, vezes 4, 140, R$140 por mês, durante o ano, 1.400. Tu Por põe funcionário. Por funcionário. Não, mas vamos colocar com cálculo de padaria aqui. Papel de padaria. E aí você coloca numa mentoria, numa imersão e pague lá, sei lá, R$2.000, R$1.000, dependendo da imersão, do treinamento. Se for de impacto... Se você for fazer um treinamento para a empresa... por causa da quantidade, isso é mais verdade. Uma empresa é verdade. com 30 A colaboradores. quantidade diminui o custo, 30 colaboradores. consegue reduzir. Vai sair por funcionário uma média de R$500. Não Mais chega... ou menos uns R$15.000 do treinamento para uma empresa de 30 funcionários, aproximadamente. Sim, aproximadamente. Depende do que você vai fazer, a quantidade de horas, tudo, mas é mais ou menos isso. Vai ser- O cara, ele... A transformação que a empresa vai ter que ele tem na equipe, com esse... no primeiro mês já deu ROI. Sim. Já deu ROI. No primeiro mês já deu ROI. É impossível. Eu falo, é impossível. Eu falo para todo empresário que senta comigo, quer estar avaliando, dar treinamento para a empresa, eu falo, é impossível eu dar um treinamento na sua empresa. Exatamente isso. E não é só eu, não. Tem Porque vários Sim, colegas sim. de trabalho que Porque fazem quando- isso. É impossível eu dar um treinamento aqui e você não Tem um ter resultado o resultado, positivo. mas é instantâneo. Por que eu chamei isso de custo invisível? Porque a gente só consegue mostrar depois da aplicação disso. Então eu falei assim, esse é o faturamento da sua empresa pós curso de inteligência. E aí, Mas eu não faturava isso, é o mesmo então, time. mas aí Dentes, não só faturamento, intriga, conflito, Sim. o meu líder não presta, Sim. minha amiguinha tá aqui. Então tudo isso vai melhorando e gerando produtividade, gerou E resultado. principalmente aqui no Custo Brasil, que invisível, já né? tem estudos que falam que a gente é improdutivo de fato. Em relação ao americano, a gente é muito exatamente. improdutivo. Né? Todo treinamento ele é válido, igual tem treinamento técnico, todas as empresas precisam também, sabe? É óbvio. Mas quando você pega a inteligência emocional, você mexe com lá dentro, é intrínseco. E quando é intrínseco, meu amigo, Aí... não tem como a pessoa não transbordar na vida das pessoas que elas estão que tá ao redor dela. Isso é no trabalho, isso é em casa, isso é em qualquer lugar que ela tiver. Por onde ela Por for quê? passando... Porque ela está florescendo. A pessoa quando floresceu é outra história. Ainda é aí, ó. Obrigada, Uma gente. florzinha. Obrigada. Essa florzinha. A pessoa floresceu. É aquela história. Nossa, mas o que aconteceu com você? Eu me conheci. Me conhece? Eu me conheci. Totalmente, Olhei pra dentro. Né? Sim. Muda totalmente. E aí quando você entra com a inteligência emocional lá dentro da empresa, tudo muda. Tudo muda. O relacionamento interpessoal, as pessoas vão ter mais empatia, vai mudar tudo. Você começa a ser convidado a participar de alguns eventos que Sim, até então, antes a se pessoa... convidar. Você vai ter... a empresa, normalmente ela vai ter uma abertura para pegar mais a sua opinião do que seria útil. Não quer dizer que ela vai... Implantar todas tudo as que- recomendações. Às vezes no aumento de salário, numa troca de cargo, às vezes vai enxergar você como uma opa, aquele ali está brilhando mais, naturalmente. Porque na verdade, o que né, do acontece? que o outro, né? A maioria, não é sempre, não é tudo, lógico, mas a maioria das vezes é o quê? O funcionário que não entrega, é por isso que ele não ganha mais. O funcionário, ele tem aquela ilusão
de que ele é o top das galáxias, ele ganha pouco. Mas na maioria dos casos não é isso. O cara não é bom, o cara é meia boca. E aí fica um jogo de ping-pong. Porque o funcionário acha que ganha pouco e o empresário acha que paga Acho bem. que paga muito. Sim. E aí, no meio dos essa dois, há um força, abismo essa que força precisa pra chegar ser resolvido. no equilíbrio, E né? como é que você vai fazer isso? Arrumando os relacionamentos. Como é que você arruma os relacionamentos? Inteligência emocional. Não tem como. É relacionamento. Nós somos seres de emoção. Emoção, quando a gente fala, a inteligência emocional se aplica a quê? A tudo. A relacionamento amoroso, a relacionamento profissional, a relacionamento com Porque pessoas. quando você entra lidando nesse com relacionamento, quebra um pouco essa questão até do dinheiro, do pagamento. Sim. Às vezes as pessoas estão ali junto com você justamente não quer nem receber salário. Então, assim, vai fazer mais ainda Exatamente. sem receber. Exatamente. Esse, assim, claro que se receber algo é sempre bem-vindo na vida de qualquer E um. aí- Mas às vezes você está vendo pessoas dando o máximo sem receber um. E aquele que está ganhando está querendo fazer. Exatamente É. isso. Isso é a quase diferença nada, né? entre o que é preço e o que é valor. E aí você vai ver que tem uma pesquisa que saiu há pouco tempo que tem uma grande fatia do mercado aí de trabalho aceitaria sair do seu emprego para ganhar menos, Mas para poder mas para ter um ambiente diferente de trabalho. melhor de trabalho. É a E qualidade. o que é esse ambiente? É se sentir pertencente. O ser humano, ele gosta de se sentir pertencente àquilo. Se você não se sente pertencente, você vai repelir aquilo. Como é que você vai gerar valor? Como é que você vai ser produtivo se você não se sente pertencente? Se você não quer estar ali? E se você não se sente pertencente, você não quer estar no local. E isso é interessante porque os estudos apontam funcionários não pedem demissão da empresa. Funcionários pedem demissão dos seus líderes. Normalmente é isso. E eu vejo cada vez mais que o líder é só uma falha na comunicação. Ele não é um mau líder, não é assim, então Sim. vamos demitir o líder. Porque quando colocar outro líder, o grupo vai achar defeito no Sim, próximo. É uma sim. questão de tempo aí. Mas esse é realinhamento do conjunto. O líder ser respeitado como líder, o subordinado entender que aquilo é um ensinamento, o dono entender que ele precisa de escuta ativa, porque muitas vezes o chão, entre aspas, o chão de fábrica tem informações extremamente valiosas, mas que são descartadas, e aí quando chega no teto, que é o presidente, ele nem sabe do problema. O maior problema está na produção. Exatamente. Segurou, ele continua. Então tudo isso é um conjunto Você que chegar tem que ser naquele nível aplicado. que você poder viajar, não precisa se preocupar com a empresa e ela por si só, os próprios funcionários conseguem lidar com os... Não pode depender do líder. O líder ele já fez o trabalho dele, já mostrou qual que é o perfil, qual que é a visão, a missão que ele tem na Terra. O líder, deixou na lá, verdade, claro, fez todo o investimento em treinamento necessário, seja técnico, seja no ambiente pessoal ali. E eu vi uma parte E interessante. deixa a coisa fluir, e tudo flui. E o líder só vai fazer os ajustes. Tudo flui. E Que é o que ele esses tem que dias, fazer. Eu li um livro interessante esses dias. Eu sou a menininha dos livros. Eu vou morrer falando nisso e lendo o livro. Mas, assim, Olha, tem 13 aí. tem mais aí. Por que eu não paro? E tem o do cérebro, tem, ó. Em Põe na breve, lista já, breve, em breve, né? E ele traz um conceito de liderança que eu achei fantástico, assim. Que ele fala assim, ó, você será um bom líder quando você não estiver na empresa e tudo estiver funcionando da forma como você planejou. Isso é liderança. E aí eu olhei aquilo e falei, vou ler de novo, ler até entender. Aí, Minha eu mãe fui era uma ler de líder novo. fantástica, que ela ia trabalhar e ela falava, se eu voltar aqui e essa casa não estiver limpa, Mas nascem era a liderança moda antiga, né? A liderança ali E era... não enche a garrafa Ela d'água, não. chegava com a garrafa d'água enchida, a casa limpa, lixo tirado pra fora. Meu, era uma Às coisa vezes a assim. gente enchia, eu via. Funcionava eu tudo vou ali, cortar cara. agora. Eu via minha mãe subindo a rua de casa e falava a água. Aí eu corria, enchia a garrafa, colocava na geladeira e falava, você acabou de colocar. Ah, não, mas a geladeira que tá com problema. Imagina! Eu coloquei essa água 3 segundos atrás. Mãe sabe, Não mãe tem sabe. como, né? Não engana. Então são essas coisas que a gente
Então o mercado corporativo aí, o mercado de trabalho, ele está muito carente disso. Eu falo, se o empresário entendesse que Investir em pessoas. o melhor que ele pode fazer pela equipe dele é treinar ela. E o cara não treina porque ele tem medo de perder o funcionário para o concorrente. Você acredita nisso? As grandes empresas. Eu acredito, nos pontos. As grandes empresas que nós temos hoje, existem milhões de grandes empresas, mas as mais conhecidas, você olha e fala assim, Microsoft, Google, Facebook, Instagram. O que eles investem em capital humano? Capital humano, é óbvio. Invista em você, invista em você, né? No capital humano, na sua empresa. Eu falei isso a gente estava conversando sobre esse assunto, eu falei, olha as grandes corporações investindo em capital humano. Lógico. Porque quando ela investe em capital humano, o resto transborda, ela nem precisa. O melhor investimento é em pessoas. César, nosso tempo está começando a se findar aqui na Terra, né? Eu não queria deixar um recado para você, não sei se você sabe, mas seu tempo aqui na Terra, cada minuto que passa está mais próximo. Eu não queria te deixar triste nesse momento, mas eu tô falando, eu preciso dos 3, 4 episódios aqui. Eu preciso te alertar que o seu tempo aqui na Terra está findando a cada minuto que passa. Então, assim, você tem alguma consideração final para nos deixar, complementar alguma... Primeiro, eu quero agradecer vocês aí pelo convite. Muito obrigado. Tá? Quero parabenizar vocês pelo projeto. Eu já falei isso para ele mas eu quero deixar aqui para todo mundo ouvir também o trabalho. Esse ego aí tá muito alimentado. A gente precisa fazer o stop. O start já deu, eu né? Vou explicar. Ele é o meu mentor e futuro mentor do Rubens, porque o santinho de casa não faz milagre. Então... Exatamente. Recalque é um sabotador. Então, gente, eu quero parabenizar vocês. Está tudo muito lindo, tudo maravilhoso. De verdade, foi uma honra participar aqui, tá? O pessoal aí que tá assistindo a gente, se não for comigo, se não for com a Indaiá, se não for com o Rubens, procure alguém, tenha um mentor. Os grandes líderes, as grandes pessoas da humanidade tiveram um mentor. E não precisa nem falar de onde Jesus Cristo foi o maior mentor de todos, né? Então, tenha um mentor, que isso vai facilitar muito a sua vida, tá? Você que quer me seguir no meu Instagram, eu estou sempre postando dicas, tal, frases, vídeos bacanas. Só complementando essa ideia do mentor, porque hoje, quando as pessoas falam, lá vem aquele papo de coach, lá vem um vendedor de curso, né? E pelo que eu vejo, tanto no seu trabalho, quanto no trabalho do Paulo, das pessoas que são os coaches que são sérios, que não é vender um curso, não é falar palavras bonitas, não, é fazer a transformação de fato, de dentro para fora, né? De dentro para fora. É do pensar ao agir. É do pensar ao agir. Então, assim, essa é a ideia que eu vejo aí no trabalho de vocês, que eu percebo, e foge daquela ideia do estrelinho, o coach
vai tratar de esporte, tem alguém que vai tratar do campo comportamental, outro de inteligência emocional e vai ajustando. Nada mais do que treinar a dor. Aí o que dizem por aí pra gente, a gente já treinou a nossa, né? E aí tem os maus profissionais que querem ser estrela. Pouquinho e contribuindo. Sim. Porque eu garanto que assim, esse episódio, tudo que foi dito aqui, talvez você, eu ou ele Muito obrigado, hein?